a cegueira espiritual de Israel. Vinde a Betel e transgredi a Gilgal, e multiplicai as transgressões, e a cada manhã trazei os vossos sacrifícios, de 3 em 3 dias, os vossos dízimos. Oferecei também sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias, e publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel. Também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades, disse o Senhor, e com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim. Além disso, retive de vós a chuva de 3 em 3 meses, ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre outra não. Um campo teve chuva, mas o outro, que ficou sem chuva, se secou. Andaram 2 ou 3 cidades indo a outra cidade para beberem água. Mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Feri-vos com o crestamento e a ferrugem, a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras, devorou-a o gafanhoto. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós outros, à maneira do Egito. Os vossos jovens matei-os à espada, e os vossos cavalos deixei-os levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. Mas, contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Subverti alguns dentre vós, sim, subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra. E vós fostes como um tição arrebatado da fogueira. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, prepara-te para te encontrares com o teu Deus, porque é Ele quem forma os montes. Aleluia. E cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas, e pisa os altos da terra. Senhor Deus dos exércitos é o seu nome. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Ana Paula. Hoje é dia 19 de maio de 2016 e eu acabei de ler aqui para os irmãos Amós, capítulo 4. Capítulo 4, do versículo 4. Não, do versículo 1 em diante. Ele começa no capítulo 4 falando só um detalhe aqui que eu não li. Ouve esta palavra, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria. Oprimis os pobres, esmagai os necessitados, e dizei ao vosso marido, dá cá e bebamos. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis, e as vossas restantes com fisga de pesca. Saireis cada uma em frente de si pelas brechas, e vos lançareis para Hermon, diz o Senhor. O capítulo 4 do livro de Amós, ele fala como que Deus peleja com o homem, literalmente falando. Eu imagino Deus falando através do profeta Amós, sentado no seu trono, com a mão apoiada no seu rosto, no seu queixo, e observando o comportamento desse povo, no caso de Israel. E aqui Deus, ele vê uma coisa, ele viu as mulheres de Bazã, ele viu as mulheres que estavam nos montes de Samaria, ele chama essas mulheres de vacas de Bazã. Olha só o modo hilário de Deus, o modo indignado de Deus.
E ali ele fala sobre essas mulheres. Ele diz que elas oprimiam, esmagavam os pobres, os necessitados. Depois diziam aos maridos: dá cá e bebamos. E aí a gente para analisar o mundo hoje. A gente vê os políticos, a gente vê os pastores corruptos, a gente vê os empresários corruptos, ladrão para tudo quanto é lado. E suas mulheres desfilando para cima e para baixo, todas empiriquitadas, cheias de joia, roupa cara, carro novo, sapato novo, dinheiro, bolsa, carteira e etc. E você vê o pobre, você vê o oprimido sendo pisoteado, esmagado pela sociedade. E aqui Deus vira e fala da cegueira espiritual de Israel. E eu o imagino sempre com a mãozinha apoiada em sua cabeça, observando o quadro do comportamento do ser humano. Porque aqui Deus fala através da boca do profeta Amós, mas isso não impede que a palavra que nós lemos aqui agora não se encaixe muito bem na nossa sociedade atual. E ele fala: vinde a Betel e transgredi a Gilgal, e multiplicai as transgressões. Amados, nós não estamos falando de um pecado, um pecadinho, de um problema. Nós estamos falando da multiplicação das transgressões na face da terra nos dias atuais. Para onde a gente vai, aonde a gente pisa, aonde a gente olha, o que a gente escuta, tem gente ruim, tem gente maldosa, tem gente maligna, como diz aqui na Itália, maligna, né? Eles falam maligna. Tem de tudo e muito mais. Você fala que o político é corrupto, aí você vai lá no seu emprego, tem o patrão, que é um ladrão. Se o patrão não é ladrão, tem o gerente do patrão, tem aquela que trabalha na parte da tesouraria, no comercial, no departamento pessoal, na parte dos funcionários, recursos humanos. Se não tem nenhum deles que embrulha, tem um funcionário. Uma vez eu trabalhei numa empresa, essa empresa ela fazia limpeza, ela prestava serviços de manutenção de prédios, né, e qualquer lugar que precisava de gente para ir lá e fazer faxina. Então ela tratava com condomínio. Então ela colocava 4, 5 pessoas ali, elas iam ali, limpava, lavava, tudo pela empresa terceirizada. E a empresa dava detergente, sabão, vassoura, escova, luva, tudo, uniforme. E eu trabalhava no escritório dessa empresa. Eu estava ali, eu fiquei uns 2, 3 meses ali dentro, quicando de um lado para o outro, e ali eu pude ver muita coisa errada. Entre tantas coisas absurdas que a gente viu, teve um dia que a gente estava porque eu trabalhava na recepção com uma outra moça, e teve um dia que era por volta das 4 horas da tarde, o patrão era casado. Ele era casado, a mulher dele de vez em quando aparecia lá. E um dia a gente tava eu e essa secretária que estava com ele, ela estava lá em cima, na sala do patrão, onde ele tinha a sua sala. A porta estava fechada, todo mundo na empresa, o departamento de contabilidade, o departamento de recurso pessoal e etc., a gente embaixo. E eu ficava ali junto com a psicóloga, de repente a gente escuta um monte de gemido e batição na parede, pum, 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 e gemido, grito, gemido, grito, gemido, grito. E o negócio foi tão pesado que todo mundo foi levantando e tentando, o que está acontecendo, né? Começou a olhar para cima. E a menina gritando e gemendo, e a mesa batendo, né? Eu não preciso entrar muito em detalhe, amados, mas só para os irmãos entenderem, para quem não entendeu, ela estava lá em cima, com o chefe, fazendo o que não devia, no maior escândalo. Que nós ficamos assim, a gente que estava ali, a gente ficou tudo sem graça naquele dia, nós ficamos assim, sabe? Depois ela desceu numa boa e ficou numa boa, não falava de nada, mas não precisava. Um outro episódio que Deus deixou eu ver dentro daquela empresa, foi um dos funcionários que até então era o mais gente boa de todos, a gente trabalhava muito próximo. Um belo dia, eu tô vendo ele entrou num quartinho lá, numa espécie de salinha de dispensa, onde ficavam os materiais, né, detergente, líquido, tudo acumulado, um monte de coisa. E ele estava ali virando, né, uns bidões de detergente, outros bidões, e colocando assim perto da mesa dele, dentro de uma sacola.
Aí eu olhei assim, ele olhou pra mim, deu uma risada. É sim, eu tenho que resolver, eu tenho que abastecer, né, meu trabalho. Aí quando ele falou isso, eu falei, como assim? Não tô entendendo. Ele falou, você acha que eu vivo só de salário aqui? Eu tenho um projeto aí que eu tô desenvolvendo, eu tô fazendo a minha empresa. Era algo mais ou menos assim. E ele era muito gente boa, né? Conclusão, ele estava roubando os produtos que tinha tanta coisa, né? Roubava detergente, roubava tudo que ele podia roubar, porque tinha tanto. E aos pouquinhos ele ia levando embora para casa dele, porque ele tinha, do modo dele, ele estava também arrumando um jeitinho de pagar algumas pessoas para fazer o mesmo serviço por fora, concorrência. E para terminar, eu vendo isso tudo, e eu via muita coisa suja. Eu fui mandada embora no dia que eu subi na sala do chefe, porque me foi falado para eu ver, né, na empresa o que podia ser melhorado, para a empresa conseguir crescer no mercado e tal. Aí eu, como sou boca grande, era, né, porque agora, graças a Deus, eu nem estou mais em situações do gênero, eu sei que eu subi, e eu comecei a falar com o chefe. Falei, tem funcionário que tá te roubando. Tem gente que está embrulhando, porque ao lado da sala do chefe tinha um que trabalhava no departamento de financiário, não sei se fala assim, e eu sei que ele roubava também. Eu fui descobrindo, gente, cada salinha que tinha um funcionário tinha um ladrão. E eu falei tudo, joguei tudo no ventilador ali. E falei, como é que você quer crescer, ganhar dinheiro se você tá com esse bando de gente que tá te roubando? Eu falei isso num dia, no dia seguinte eu fui mandada embora por aquele do departamento financeiro que estava escutando. Eu fui embora com a cabeça erguida, fui feliz, porque não me interessava estar num lugar que todo mundo estava roubando. E eu ficava injuriada, porque o patrão, né, que também era uma cabeça nas nuvens, só de estar na sala dele fazendo coisa com a secretária que todo mundo ouviu, quer dizer, ninguém respeitava ninguém. Mas por que eu estou contando essa história para os irmãos? Porque a gente vê aqui a multiplicação das transgressões. Eu estou falando, amados, de mais de 10 anos atrás. Realmente eu devo estar falando de... Estou falando de 20 anos atrás, amados. 20 anos atrás. Eu estou falando que eu vi essas coisas 20 anos atrás. Para mim, parece que foi ontem. Mas já se passaram 20 anos. Sim, estou envelhecendo. E se há 20 anos atrás o negócio já estava nesse nível, imagina hoje, amados. Você que está me escutando, você sabe de tanta maracutaia, chamemos assim. Quanto mais Deus que está vendo por todos os cantos do planeta Terra. Alguém me mandou uma fotografia de um muçulmano. Pegou um bebezinho de dias, talvez de um mês no máximo. Ainda, sabe quando o bebezinho nasce, ele é muito magrelinho, ainda não ganhou pele, não ganhou gordura, né? Ele é magrelinho. Eram 3 fotografias. Uma mostrou o bebezinho no chão todo peladinho e o muçulmano que chutava aquele nenenzinho vivo. A segunda foto, o nenenzinho se apoiou no bracinho com uma mão e com a outra ele apoiou verso, né, em direção daquele desgraçado, daquele monstro. Deus me perdoe se eu estiver em pecado, mas é o que eu estou vendo, vi aquilo. Ou daquele espírito imundo que operou naquele homem, mas eu acho que um ser humano, para chegar nesse nível, meus amados, eu acho que de Deus ele não tem mais nada, sinceramente. E o bebezinho na foto estava quase como que clamando, por favor, não me bate, sem poder falar, mas ele se inclinou para o homem, com o bracinho magrinho, e o homem batendo, e a terceira foto mostrou ele com a perninha pro alto, porque parece que ele tinha acabado de bater, de chutar o menininho de novo, a criança, e no que ele chutou, como o bebezinho não tem equilíbrio, nada, ele ficou naquela posição, bracinho pro alto, as perninhas pro alto. Ainda bem que foi só uma fotografia, porque se fosse um vídeo, eu não sei como é que eu estaria, mas já lembrando, se os irmãos já veem, a que ponto está o mundo, meus amados? Querendo ou não, há 20 anos atrás, esse nível de loucura não acontecia. E se acontecia, era tudo muito escondido, porque satanista no mundo sempre teve bebezinho morto, torturado até a morte. Mas a nível de televisão e fotografia, captar isso e julgar no mundo inteiro, ninguém fazer nada. Mas é a realidade. E Deus ele fala da multiplicação das transgressões.
A palavra transgredir é ultrapassar um limite, praticamente, no seu significado. E aqui Deus continua. Ele fala uma coisa aqui. Ele fala no caso de Israel, porque Israel nesse período era uma falsa religiosa. Diz que a cada manhã ela trazia os seus sacrifícios e de 3 em 3 dias os dízimos. E ofereciam sacrifício até de louvores do que é levedado. O que significa oferecer sacrifício de louvor do que é levedado? Está falando da falsidade, está falando da hipocrisia, está falando do leite gasto, azedo. Eles iam ali, eles ofereciam sacrifício de louvores, você via literalmente uma assembleia louvando a Deus, com os corações todos cheios de pecado, fermento no meio do povo, levedada. A cerveja, ela precisa ser levedada para virar cerveja, fermentada, alguma coisa do gênero. E apregoai ofertas voluntárias e as publicam, porque disso gostais, ó filhos de Israel. Quer dizer, eles davam oferta daqui, dali, os ricos, né, principalmente, a raça de víboras da qual Jesus se referiu, já naquela época do profeta Amós. Depois eles tornavam as suas caridades públicas, porque eles queriam ser vistos. Esse era o quadro de Israel. E eu posso dizer que esse é o quadro do mundo. Esse é o quadro, para quem ainda não entendeu. E aqui ele fala, também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades e com falta de pão em todos os vossos lugares. Daqui em diante Deus começa a falar de uma escala de juízo que ele foi trazendo, esperando arrependimento do povo. Eu não vou ler tudo de novo, mas aqui só para os irmãos terem uma ideia do versículo 7, ele diz: além disso, retire de vós a chuva, 3 meses ainda antes da ceifa. Quer dizer, 3 meses antes do agricultor ir lá e recolher, né, a sua colheita, a sua planta, o seu plantio, 3 meses antes, Deus não mandou chuva, de modo que tudo queimou-se. Então ele faz isso e fala, e fiz chover sobre uma cidade, sobre a outra não. Quer dizer, um juízo leve. Começou a trazer sinais de indignação, sinais de tá tudo errado. Porque o povo de Israel conhecia uma terra que manava leite e mel, então a chuva não faltava, o tempo bom não faltava, a boa colheita não faltava, a riqueza e a prosperidade, a ponto que o povo era muito rico. No tempo do reinado de Davi, ou não, foi de Salomão, acho que foi Salomão. No tempo do reinado do rei Salomão, diz que nem a prata valia mais. Porque o povo estava tão rico que a prata em si perdeu o valor no meio dos judeus. Quer dizer, eles só falavam de ouro para cima, porque a prata, todo mundo tinha tanta que já não importava. E olha aqui, agora ele fala, Deus, que ele passou a reter a chuva 3 meses antes da colheita e o povo, né, tinha que ficar migrando de um lugar para o outro, atrás de água, atrás de comida, porque na sua cidade não chovia, na cidade vizinha sim, era tudo judeu. E aqui ele começa falando, aqui olha, andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água. A gente vê um juízo leve, mas não se saciaram, porque a água era pouca. Contudo, não vos convertestes a mim. E aqui você vê uma escala de vários juízos que ele começa a lançar. E o povo não entendia. Isso era o quadro daquela sociedade da época, mas é o quadro também da nossa sociedade. Porque hoje a gente vê o juízo de Deus no mundo inteiro, mas não nele por completo. No sentido, se você mora numa cidade, você vê ainda o supermercado está bem abastecido, não estou falando todas, mas só para os irmãos terem uma base. Você ainda consegue sair final de semana, talvez para comer uma pizza, você ainda tem dinheiro e condição de colocar gasolina no seu carro e tem aonde pegar essa gasolina. Você talvez ainda vai trabalhar todos os dias, talvez você ainda está com uma casa bonita, acabou de adquirir algo muito legal, um bem precioso para você, para sua família. Mas aí você conhece pessoas que estão passando aperto e necessidade. Isso é o que está acontecendo. O Brasil está de perna quebrada, literalmente falando. Eu ainda nem me atualizei de como é que está o negócio da política, porque primeiro que eu não gosto de política, segundo que eu não estou tendo tempo, eu estou tentando dedicar meu tempo para outras coisas, mas
Ainda assim, tem países muito piores do que o Brasil, que estão em situações realmente devastadas. E no final desse capítulo 4, Deus ele fala o seguinte: atenção. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus, porque é ele quem forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor Deus dos exércitos é o seu nome. Conclusão: o capítulo 4 de Amós está mostrando o quadro atual como nós estamos vivendo. Juízos em vários lugares, apesar que, sinceramente, olhando de modo geral, eu creio que nós já estamos muito mais avançados a nível de juízo, porque o negócio para o nosso lado está muito pior. A gente já teve aí tsunamis, guerras, a gente está tendo aí esse povo do ISIS matando um monte de gente, perseguição e etc. Fenômenos no céu, na terra. E Deus se revelando através dos seus profetas e atalaias. Deus trazendo sonhos, Deus trazendo visões. A gente vê Deus falando e dizendo todas as suas frases. Contudo, não vos convertestes a mim. Contudo, não vos convertestes a mim. Contudo, não vos convertestes a mim. Coração duro para tudo quanto é lado. Para onde você vai tem um coração duro. Esse é o quadro. E olha só como é que a coisa vai aumentando. Quando você entra no capítulo 5, a gente vai ler o capítulo 5, porque ele é a continuação do 4. Quer dizer, o capítulo 4 ele é uma base de definição para o capítulo 5, no sentido, dependendo do comportamento que foi feito, foi dado, como Deus foi respondido ou retribuído, né, pelo povo, então Deus aqui no capítulo 5 começa a falar de algo muito maior. Deus começa no capítulo 5 falando: ouvi esta palavra que levanto como lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Aqui a gente viu no capítulo 4 quase que como que um Deus, ou o nosso Deus, apoiado, observando o comportamento do homem, mandando pequenos juízos para ver se o povo percebia que tinha alguma coisa de errado, mas contudo, eles não se converteram a Deus. E agora então Deus ele literalmente lamenta. O que é lamentar? Lamentar é um reclamar decepcionado. Isso é um lamento. É quando alguém reclama sobre alguma coisa injusta, decepcionado. Ouvi esta palavra que levanto como lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Caiu a virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se. Estendida está na sua terra, e não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual saem 1000, conservará 100. Aquela da qual saem 100, conservará 10 a casa de Israel. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei, porém não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa e Betel será desfeita em nada. Então olha o lamento, Deus aqui ainda está clamando arrependimento, dizendo para o povo não buscar, no caso, essas cidades, porque disse que sobre essa cidade já tinha um juízo. Deus hoje está falando para nós não buscarmos tesouros neste mundo, para nós não termos esperança neste mundo, para nós não acreditarmos que esse mundo vai melhorar. Mas ele diz: buscai em mim, buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Vós que converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça. A falsidade, a ingratidão, a maldade.
Quer dizer, em vez das pessoas converter o juízo em justiça, que eles convertem em alosna, que eu não sei qual é o significado e não tenho tempo para procurar, mas eu entendo que é algo repugnante. É todo o contrário daquilo que deveria ser. E deitais por terra a justiça, quer dizer, joga no chão, joga para o chão. Aquilo que é justo não mais tem valor. Procurai o que fez o 7 estrelas e o Orion, né? E torna a densa treva em manhã, e muda o dia em noite, e que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Olha que aqui começam as poesias das obras gloriosas de Deus. Deus, ele chama as águas do mar e as derrama. Como? Em forma de chuva, né? A água do mar, ela evapora, depois ela vira chuva e é derramada sobre a terra. Senhor é o seu nome, é ele quem faz vir súbita destruição sobre o forte, e ruína contra a fortaleza. Aborreceis na porta ao que vos repreende, abominais o que fala sinceramente. É um comportamento que estava acontecendo naquela época. Tem pessoas que você fala a verdade para ela, ela te aborrece. Se você vira para a pessoa e fala, olha fulano, você está em pecado, sua vida está indo de mal a pior. O que essa pessoa faz? Ela te aborrece. Ela tende a te perseguir, ela faz a indiferença dela, ela não está nem aí, ela te xinga, ela te ofende. É isso que estava fazendo o povo. Quer dizer, o Deus que criou o Orion, que é uma constelação, né, no universo, uma coisa extremamente poderosa, linda na sua criação. Esse Deus fala indignado que o povo aborrecia na porta aos que os repreendiam e abominavam o que falava sinceramente. É o que está acontecendo hoje. Os servos de Deus falam a verdade e eles são vistos como abomináveis. Quer dizer, isso é heresia. Tenta entrar numa igreja da doutrina da prosperidade e vai falar da volta de Jesus. Você vai ser tido como exagerado, como louco, como perdido, como herege até. Coisa de louco. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis tributo de trigo, olha só, pisais o pobre e dele exige tributo de trigo. Eu quero dar uma pausa. Nós hoje estamos numa situação que quanto mais você trabalha, mais dívidas você tem que pagar, mais taxa você tem que pagar, mais imposto você tem que pagar. Eu posso falar da Itália, sabe quantas e quantas e quantas milhares de pequenas empresas foram fechadas nos últimos 5 anos na Itália? Mas é milhares, não é 100, 200, não, são milhares. Se você caminha pela Itália, você vai ver porta fechada. Se você vai num centro comercial que foi feito há 6, 7 anos atrás, tudo novinho, você vai ver só um supermercado que é grande, ali ainda aberto, e uma lojinha ou outra de sapato, ou de bolsa, ou de celular, mas 90% das portas todas fechadas, porque o povo não aguenta pagar o imposto, taxa, tributo e etc. E aqui a gente vê, visto que pisais o pobre, dele exigis tributo de trigo, porque se você pega um microempresário e pega dele toda a taxa que você, né, tipo o cara ganha 1.000, ele tem que pagar 800 só de taxa, sobra 200 para ele pagar funcionário, pagar a luz, a água, repor maquinário, repor estoque de produto e talvez até tentar promover o seu trabalho, o que sobra? Porta fechada. Consequência, o seu funcionário é mandado embora. E um funcionário é muito mais simples, né, mais humilde do que o seu patrão, apesar que chegou num ponto que na Itália está tendo muito suicídio de empresários que chegaram à conclusão que eles não podem mais sustentar a família, se julgaram com a corda no pescoço, atiraram na cabeça. Os últimos 2, 3 anos, quantos casos a gente viu na televisão aqui de empresários que se mataram a família inteira? Homens honestos que chegaram no ponto de tamanho desespero que eles tiraram a sua própria vida. Meus irmãos,
Portanto, visto que pisais o pobre, e dele exigis tributo de trigo, no nosso caso é taxa, imposto, e o salário desse está cada dia mais alto, né, dos políticos, né? Não habitareis nas casas de pedras lavradas que tendes edificado. Olha só a resposta de Deus para o rico. Isso ainda não está acontecendo, não. Os ricos do nosso tempo, da nossa época, ainda estão fazendo a sua lambança. Estão fazendo o que querem e o que não querem. Estão construindo casas, uma mais poderosa, bonita, tecnológica, sofisticada do que a outra. Compram 10, 15, 20 carros, compram um aviãozinho, compram isso, compram aquilo. Mas aqui Deus fala, visto que você pisa no pobre, dele exige tributo de trigo, não vai mais habitar nas casas de pedra lavadas que tende edificado, nem bebereis do vinho das vides desejáveis que tendes plantado, porque sei, serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomais suborno e rejeitais os necessitados na porta. Isso aqui Deus falou para Israel, mas não parece uma notícia do jornal de hoje? Portanto, o que for prudente, guardará então silêncio, porque é tempo mau. Olha o conselho que Deus dá para você hoje, amado. Portanto, o que for prudente, guardará então silêncio, porque é tempo mau. Nós temos que aprender a guardar silêncio. O que é esse silêncio? Senhor, não ando à procura de coisas grandes demais, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, assim como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. Assim, a minha alma é para comigo. Isso é silêncio. Esse silêncio de não ficar nessa ganância, querendo conquistar, realizar, viver, fazer, curtir, tá. Nós temos que viver atualmente no silêncio diante de Deus, sem agitar muito as águas. A gente pode estar vivendo certos projetos na nossa vida, porque não é que eu vou ter que fechar a porta do meu trabalho, eu vou ter que trancar a vaga na faculdade, eu vou ter que desfazer o noivado, não. Mas é fazer calar e sossegar a nossa alma. Eu diria, meu querido, minha querida, que talvez você está aqui me ouvindo, talvez a sua vida está de certo modo ainda boa, talvez você ainda tenha um bom emprego, talvez você consiga pagar as contas do mês com tranquilidade, talvez você ainda tenha um certo conforto, uma certa condição até quase que de esbanjar um dinheirinho com uma roupinha nova todo mês, um sapatinho. Talvez seus filhos estão indo na escola particular e você está pagando sem problema, talvez. Eu te diria para ficar em silêncio e aquietar teu coração, porque talvez você nessa prosperidade que Deus está permitindo você ter, está pensando em alargar o seu trabalho. Eu sou um empresário, estou bem, eu vou aumentar, eu vou crescer, eu quero crescer, eu quero. E ali você olha para sua conta bancária, para sua condição, você sabe que não tem ainda, porque está indo muito bem, está tudo muito próspero, todo mundo está trabalhando, está tudo bem. Aí você começa, eu vou pedir um empréstimo para o banco, porque eu vou aumentar a minha estrutura. Aqui Deus fala do silêncio porque é tempo mau. Significa que ao mesmo tempo que está tudo muito bem, pode desbancar tudo. E sinceramente, para quem realmente é cristão, é tempo de acalmar a nossa alma. Se você tem dinheiro para investir no seu negócio e ampliar e melhorar, porque o dinheiro está ali, você tem ele à sua disposição, está parado, então faça. Mas que você vai se endividar com a esperança que essa dívida você vai quitar ela em poucos meses. Eu te digo, é tempo mau. Conserva aquilo que você tem, viva com paz e alegria, porque Jesus está voltando. Aqui a gente já vê Amós falando, porque o juízo de Deus estava rondando Israel naquele tempo. E hoje, meu querido, minha querida, o juízo de Deus está rondando o mundo. É iminente, a qualquer momento vai acontecer alguma coisa. Não tenha dúvida, eu não tenho. Aqui ele fala,
versículo 14 do capítulo 5 de Amós. Buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco. Como dizeis: aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Amós foi escrito antes do nascimento de Jesus, e Jesus veio da tribo de Davi, mas José, marido de Maria, era descendente de Davi. Por isso que ele fala: talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Portanto, assim diz o Senhor Deus dos exércitos. Apesar que esse José aqui, eu acredito que é José, filho de Jacó, né? Mas Jesus, ele vem dessa descendência toda aqui. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos: em todas as praças haverá pranto, e em todas as ruas dirão: ai, ai. E ao lavrador chamarão para o pranto e para o choro os que sabem prantear. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. E aqui é um conselho para nós. Às vezes, no meio da aflição, a gente tende a desejar o dia do Senhor. Eu sou a primeira a levantar o dedo. Quantas vezes, vendo tanta injustiça, tanta coisa feia, tanta coisa errada no mundo, eu desejei no meu coração a ira de Deus. Quantas vezes eu já não pedi lá no âmago da minha alma: mas meu Deus, por que o Senhor não manda então esse tsunami prometido? Por que o Senhor não manda então esse meteoro prometido, Senhor? Para começar a se fazer notar no mundo. Quem sabe o Senhor, através da sua indignação, vai começar a vingar a maldade dos homens. Quantas vezes eu desejo no meu coração ver Deus descendo a mão no mundo. Mas aqui Deus, ele dá um conselho para nós. Ele dá um conselho. E eu, depois de algum tempo, eu entendi porque Deus dá esse conselho. Ele diz: ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Porque no meio deles tinham as pessoas que desejavam o juízo de Deus, por causa da maldade que estava ao seu redor. Mas Deus, ele nos aconselha a não desejar esse dia, porque é dia de trevas e não de luz. E é a verdade, meus irmãos. Olha, Deus, ele literalmente não mandou ainda o seu juízo mundial, que seria a grande tribulação própria e dita, porque na hora que ela começar, vão ser no mínimo 7 anos de inferno nessa terra. Você para pensar, um terremoto dura alguns minutos, não é verdade? Quanto tempo pode durar um terremoto? Esses terremotos de 8 graus, 7 graus e meio, que joga prédio no chão, joga casa no chão, levanta até o mar, faz alguma tsunami. O terremoto em si, ele dura alguns minutos, seus efeitos passam ali por mais alguns minutos, mas depois que acaba o terremoto, sobra desgraça. Aí o povo chora, o povo lamenta, o povo está sem casa, sem comida, sem abrigo, sem ajuda, sem socorro, rodeado de gente morta. Depois de 1, 2 dias, no segundo dia, provavelmente, os corpos que eles não conseguem, né, enterrar ou fazer alguma coisa começam a feder. Porque o ser humano, quando ele morre, máximo depois de 12 horas, talvez até menos, ele já começa a cheirar mal. E ali eles começam a ver os vermes comendo aquelas pessoas. E ali passa no mínimo 2, 3 dias para que comecem a desaparecer aqueles corpos mortos pela rua. Foi o caso do terremoto que teve no Haiti alguns anos atrás. As fotos mostram cadáveres e cadáveres e cadáveres de pessoas para tudo quanto é lado. O Haiti praticamente se sentiu abandonado do mundo. Quer dizer, aí passa um mês da tragédia, se começa a olhar e ver que passou. Os mortos já talvez não estão mais expostos na rua, foram todos recolhidos, mas ainda tem tanto destroço para tudo quanto é lugar. E ali vão passando-se os meses, as pessoas que caíram feridas começam a se recuperar.
as construções começam a ser refeitas, as ruas começam a ser limpas. Depois de um ano e meio, já se pode caminhar de novo pelas ruas da cidade, desolada. Já se pode de novo entrar nas suas casas, sempre com medo, porque ainda ficou o trauma. 2, 3 anos depois, já não se pensa tanto, porque o tempo faz com... O tempo apaga a dor, né, do homem. Mas agora imagina alguns minutos de um terremoto na escala Richter aí de 8 graus para cima, porque na grande tribulação, o menor dos terremotos deve provavelmente ter uma escala de 8,0 graus, o menor deles. Aí passam uns minutinhos aquele terremoto, desaba tudo, o povo desespera, aí vem a tsunami, porque nos litorais vai ter tsunami provavelmente, que mais vai ter na grande tribulação é tsunami. E ali o povo começa a tentar se recuperar, de repente olha para o céu, começa a cair bola de fogo. Aí passa o problema das bolas de fogo, quando olha tem peste para tudo quanto é lado, tem, né, o exército de 200 milhões de demônios comandados pelo tal do Apolion solto no mundo. Aí quando pensa que não, vem o anticristo querendo carimbar o povo com a marca da besta, quem não aceita tem a cabeça cortada. Aí o cara fala, não, eu vou fugir para a floresta, que tem um movimento aí pela internet, tem um movimento de uma, eu diria praticamente uma pessoa sem muita noção do que diz, para não pegar pesado, já se preparando, aconselhando várias pessoas que eles vão entrar na grande tribulação e eles já estão se organizando para fugir para as florestas, achando que com a marmita do lado, a sacola e o colchão de dormir, eles vão estar seguros dentro do mato. Só que a Bíblia fala em uma dos selos abertos, o 4º selo, se eu não me engano, diz que as feras e as bestas, né, os animais selvagens vão atacar o homem. Esse é um juízo do 4º selo, se eu não me engano. Se eu estiver errada no selo, mas é um dos selos que vai ser aberto. E as feras do campo, os animais já não vão mais respeitar o homem. E eles vão sair atacando a todo mundo. Amados, olha o que está vindo por aí. Olha o que está vindo. Você acha que esse povo que for para a floresta, eles vão conseguir escapar de alguma coisa? E aqui ele termina e eu termino também. Como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso. Ou como se entrando em casa, encostando a mão na parede, fosse mordido de uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão, sem nenhuma claridade? O juízo de Deus será terrível demais. E, amados, creiam-me, é só por isso que a grande tribulação ainda não aconteceu e não começou. Porque quando começar não vai parar. Sabe o que vai fazer parar a grande tribulação? A segunda volta de Jesus na terra. Onde ele vai colocar os seus pés no Monte das Oliveiras, ele vai se fender ao meio. E ele vai vir com seus santos para a grande guerra do Armagedon, onde ele vai destruir a besta, o falso profeta, os lançará no lago de fogo e enxofre, onde ele vai acabar com todos os seguidores da besta do falso profeta, quer dizer, vai morrer todo mundo, não sei como, não me perguntem, mas na terra inteira onde tiver alguém com a marca da besta vai ser os últimos a morrer, e vai lançar Satanás em uma prisão por 1000 anos. Então, meus amados, já terminando, porque meu tempo infelizmente é curto, controla como está a tua vida. Hoje nós estamos no capítulo 4, já no 5 de Amós. Os juízos estão aos poucos espalhados pelo mundo. Mas não queiramos desejar o dia do Senhor. Não queiramos desejar nem nas nossas intenções, não levando a sério o que pode acontecer, porque Deus é amor, Ele não faz essas coisas. Não, 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 não. Tome cuidado, meu irmão. Tome cuidado, minha irmã. Porque o nosso Jesus está voltando. E se tem uma coisa que nós temos que desejar hoje é a nossa redenção. Porque Ele disse, quando virdes acontecerem todas essas coisas, erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Que Jesus abençoe a todos. Amém, amém e amém.